E aí, meus bidos aracnídeos. Bom, galera, eu estou sem a camiseta do Homem-Aranha, então eu vou usar a dos Vingadores, tá? Mas o Homem-Aranha não vai acabar não aparecendo. Então eu só quis demonstrar que ele estava aqui, entendeu? Mas é o seguinte, chegamos ao final do arco de 10 anos do roteirista Dan Slott. É o final dele, é o fim. Ele, cara, realmente consegue impactar, trazer vários fãs dos aracnídeos de volta para os quadrinhos só para ler o que ele traz de novo, que é muito legal, muito ameaçador. E fala sério, né? Desde que ele começou, ele nunca trouxe o Duende Verde por definitivo, assim, pra brigar contra o Homem-Aranha. Ele trouxe o Dr. Octopus, o que criou todo aquele arco do Superior Homem-Aranha. Mas agora ele volta para o arco do Duende Vermelho. E, gente, eu já quero dizer que eu gostei pra caramba. E este vídeo terá spoilers. Então, se você quer ler o quadrinho primeiro, leia. Vale muito a pena. Leia as duas edições, 28 e 29, por um fio, parte 1 e parte final. E é isso, tá? É o seguinte, a gente vai terminar, vamos comentar sobre tudo. E vai ser um vídeo até informativo, porque eu vou contar parte por parte, assim, eu vou praticamente contar a história toda e sobre o que eu gostei. Então vamos lá falar sobre o arco por um fio. Caso vocês não lembrem do que aconteceu antes, o Peter foi numa apresentação da Ultimax e lá ele acabou se encontrando com o Flash Thompson, né, o seu arqui-inimigo na escola, e o Anti-Venom. E lá ele também encontrou a sua ex-namorada Mary Jane Watson. Ai, que beleza! E ali eles acabaram, né, querendo voltar a conversar novamente, relembrar os velhos bons momentos, né? E aí termina a edição com ele entrando no quarto dela e fechando a porta e tipo, fica ali 3 pontinhos, né? E outra coisa que estava acontecendo era o Norman Osborn, né? O Duende Verde, querendo ferrar com o Homem-Aranha novamente. Lembrando que ele não sabe a identidade do Homem-Aranha. Isso é muito importante. E o que acontece? Nessa dele querer voltar definitivo para brigar contra o Homem-Aranha, ele acaba querendo ficar melhor, mais forte, né? Uma forma de derrotar o Homem-Aranha definitivamente. E aí é que ele encontra o Carnificina e se une ao Carnificina, criando o Duende Vermelho, mas sem em nenhum momento mostrar totalmente, né, como ele fica por inteiro assim quando se torna. O que é um espetáculo à parte para o quadrinho. Então, começamos a edição com o Peter e a Mary Jane juntos ali, se beijando. Ai, que emoção que eu senti, parceiro! E aí parece que as coisas vão ficar mais quentes, até que a Mary Jane abre a camiseta e vê o símbolo do Homem-Aranha, e aí já era. Cortou, broxou, corta toda a emoção. Ela fala que, sabe, não vai conseguir, eles nunca vão poder voltar assim, porque o Homem-Aranha sempre é problema e tudo mais. Tudo aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já viu, aquilo que foi bem falado em Um Momento no Tempo. Caso você não saiba o que é esse arco, esse quadrinho, tem um vídeo aqui no canal falando, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Mas de qualquer forma, acaba que não dá certo e o Homem-Aranha fica super bolado porque ele realmente estava querendo voltar com ela, tá ligado? Sabe? Ele nunca vai deixar de amar ela nunca vai deixar de amar ele, e não tem por que eles não ficarem juntos, sabe? E aí ele vai embora. Nessa, a gente é mostrado várias vezes que o Norman Osborn prendeu alguém e tá conversando com essa pessoa, mostrando o quanto ele tá amedrontador. E tem uma hora que ele pega um rato, cara, ele morde assim, ele mastiga, tipo, sabe? E aí tem uma hora que ele ouve um barulho no porão e ele desce lá e está o Rei Duende, que era um duende que apareceu desde que o Dan Slott começou os quadrinhos, um cara cinza e tudo mais, e foi revelado que ele era o sobrinho do Ben Urich, né? Aquele cara repórter e tudo mais, que ajudou sempre o Demolidor. Pois é o sobrinho dele, e ele tá ali atacando e tal, e aí o Duende Vermelho, né? O Duende Verde, o Norman Osborn, não gosta, e vai lá e crava a mão dele assim, mata ele. Um personagem, cara, que tipo assim, ele crava um personagem que nunca teve muita importância, já ferrou com o Homem-Aranha algumas vezes, mas nada assim, nossa, pra ser marcante. E o Duende Verde mata ele ali, falando tipo assim, mano, eu sou o verdadeiro Duende, tá ligado? E aí, sensacional. Acontece que quem o Duende estava ferrando, né, tinha deixado preso, era nada mais, nada menos do que o J. Jonah Jameson. E nessa, o J. Jonah Jameson, querendo falar, né, o quanto o Homem-Aranha sempre vai ganhar e que todas as vezes ele ganhou e tudo mais, ele acaba citando o fato de que o Duende matou a namorada do Homem-Aranha, que era uma pessoa muito importante pra ele, e mesmo assim ele conseguiu, né, levantar e derrotar o Duende. E aí nessa, o Duende não é burro, né, ele começa a calcular, calma,
matei a namorada dele. E aí ele fala, nossa, eu não lembrava disso, mas realmente, como é que eu nunca tinha me tocado? O Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí você fala, Azedou. e aí o J. Jonah Jameson também fica super bolado e você sente dó dele, porque ele não queria fazer isso de propósito. Cara, o lance é que isso vai durar, tipo, as 2 revistas com o Homem-Aranha pistola com ele quando ele descobre que foi culpa do J. Jonah Jameson. Porque a partir desse momento, o Duende Verde vai lá e ataca o Homem-Aranha no Clarim Diário, que ele estava ali trabalhando super de boa. Na verdade, ele ataca o Peter Parker e fala pra ele ir atrás do Homem-Aranha, né? Porque ele não quer jogar a identidade assim pra todo mundo, mas ele age como aquele doente que a gente sempre gostou, sabe? E aí ele chega ali, joga uma bomba assim, ataca. O Homem-Aranha aparece como Homem-Aranha, eles têm uma briga super da hora, e aí a bomba vai explodir, né? Então o Homem-Aranha manda todo mundo sair e tudo mais. E aí, cara, o mais da hora, ele começa a encher de teia, assim, fazer uma teia ao redor da bomba, e aí a bomba explode. E o Homem-Aranha também se enrola numa teia e explode. Nessa, o Duende acaba cravando assim, né? Ele não se protege, ele acaba cravando o peito assim, quase morrendo. E aí, o Homem-Aranha já começa a desculpar, mano, você, sabe, não queria que fosse assim, não queria que você morresse e tudo mais. E aí é que o Duende mostra a cereja do bolo dele, né? Que aí começa a aparecer o Carnificina assim, curar ele. E aí, azedou de vez, cara. A partir desse momento, o bicho pega. Porque o Duende Vermelho começa a atacar o Homem-Aranha, começa a ferrar com ele. Ele joga aquelas bombinhas dele, né? Que de Halloween, assim, que viram um bicho vermelho, assim, e que morde. E aí morde a perna do Homem-Aranha, assim, deixa o Homem-Aranha destabilizado com a perna, tá ligado? E aí ele mandou o Homem-Aranha se render, porque se ele ver algum pingo de teia ou uma pessoa escalando paredes por aí, ele vai atrás da Mary Jane, da Tia May, de todas as pessoas que são importantes para o Homem-Aranha e para o Peter Parker, né? E vai matar todos eles. Nessa, cara, o Homem-Aranha fica indefeso. E aí começa o plano dele. Ele chama o Miles Morales, a Teia de Seda, o Tocha Humana, o Clayton Coyle, aquele que solta os sons, tá ligado? Que foi apresentado pelo Dan Slott. E o Agente Venom, né? O Flash Thompson. Nossa, cara. E aí todo mundo começa a seguir os passos, né? E o Norman Osborn vai atrás de ninguém menos, ninguém mais, né? Do que o Harry Osborn, né? O filho dele. E aí ele vai atrás, querendo pegar a família dele toda de volta, e acaba revelando que uma mulher que estava trabalhando pro Harry como empregada praticamente, cuidando dos netos, né, dos filhos dele, né, ela é na verdade a mãe dele, o que mostra que ela tá viva e tudo mais. Tem todo um plot twist aí mostrando que a mãe do Harry, a Emma, está viva e ele não sabia disso, mas ela estava querendo proteger os netos dela, que no caso são os filhos do Harry Osborn. E aí o Duende Vermelho faz essa revelação, o Harry fica todo chocado, e aí é quando aparece o Tocha Humana e o Clayton Cole. Porque o Tocha Humana solta fogo, o Clayton Cole solta som. E esses são os piores, os maiores inimigos, né, do simbionte, né? Então eles acham que isso vai surgir efeito. Cara, os dois atacam de uma vez, fogo e som, e não dá em nada. O Duende continua intacto. E aí ferrou, e agora? O que vai acontecer, sabe? Nessa, o Duende Vermelho joga uns cravinhos vermelhos assim de simbionte, né, neles, e afeta eles assim, eles ficam todos atordoados, caem no chão. E aí vem a Teia de Seda e o Miles Morales. O Miles Morales joga radiação, Teia de Seda tenta atacar no soco, e os dois também perdem e o Duende joga uns bogos vermelhos nele assim todos. Você vê que ele tá jogando isso todo mundo, né? E aí tem o Agente Venom que chega por último e ele começa a surtir um efeito no Duende, né? Ele pega o Duende assim, começa a afetar ele, ferra com ele. Só que aí o Duende fala assim, você pode estar causando isso em mim, mas é o seguinte, tem aquelas 4 pessoas ali que estão quase morrendo. Ou você salva elas, ou você me mata. E aí? E aí o Agente Venom acha que a ambulância não ia conseguir salvar a tempo os heróis que estavam morrendo ali e decide ajudá-los. Nessa que ele tenta ajudá-los, o Duende Vermelho começa a ferrar nas costas, assim, atacando o simbionte, né, o anti-Venom, e já era, cara. Ele cai no chão, desestabiliza, e aí é quando vem o Homem-Aranha ali. E nessa que o Homem-Aranha aparece, o Duende Vermelho praticamente vai embora, e aí ele fala, mano, vocês estão bem e tudo mais, e aí o agente anti-Venom, né, o Flash, ele tá tentando salvar todo mundo, e aí o Homem-Aranha fala assim, velho, sabe, mano, eu não queria que vocês passassem por isso. E aí o Flash fala assim, você é o único que pode derrotar ele e tudo mais, eu vou te dar uma ajudinha. Aí ele pega, encosta na perna do Peter assim, e cura a perna dele que tinha sido mordido pelo bichinho de Halloween ali do Duende Vermelho. Nessa, cara, a HQ corta essa parte, né, essa edição aqui. Nessa, o Duende Vermelho vai atrás de seus netos, né, os filhos de Harry Osborn, e pega um filho que tava tendo problemas com o Harry, né, com o pai ali, achando que ele tava dando mais atenção pro outro filho, que é, na verdade, o Normie. Então ele junta o Normie com ele e fala assim, mano, se junte a mim. E aí ele transforma o Normie num duendezinho vermelho. E aí, cara, a HQ acaba e você fica, putz grilo. E aí começamos a próxima. Então, gente, chegando nesta edição, a gente tem o J. Jonah Jameson tentando ajudar o Homem-Aranha, né, após ter revelado a identidade dele para o Duende Vermelho. Ele quer ajudar, mas o Homem-Aranha não tá querendo ajudar dele, sabe? Ele tá muito pistola. E aí, ele vai lá e pede ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que Ed Brock, o Venom. O que isso bateu uma confusão na minha mente, porque antes o Ed Brock tava com o Anti-Venom, e aí
o Venom tava com o Flash e eles trocaram, sei lá, né? Acho que eles perceberam que um fazia melhor pro outro e aí eles trocaram, não sei o que aconteceu. Mas o Ed Brock está com o Venom e ele pede ajuda para o Ed Brock, que decide ajudar e fala assim, mano, vai ajudar a Mary Jane porque ela tá correndo perigo. E por que isso? Porque o Duende Vermelho avisou que se o Homem-Aranha voltasse, ele ia atrás das pessoas que o Homem-Aranha ama, certo? E nessa, o Homem-Aranha percebe isso ao estar procurando o Duende Vermelho, entrando na Alchemax e tudo mais, e o Halloween, assim, né, do Duende Vermelho aparece e avisa isso pra ele, né? Praticamente como se o Duende estivesse conversando ali com ele. E aí explode e tudo mais, e o Homem-Aranha decide ir atrás, né? Nessa, o Duende Vermelho manda o Duendezinho, né, o Norm, o filho do Harry, atrás da Tia May. E aí, o Dr. Octopus aparece pra salvar, cara. O Dr. Octopus aparece pra salvar a Tia May, isso é muito da hora. E ele não aparece porque alguém chamou, ele aparece porque ele tem um sentimento pela Tia May, por já ter passado no corpo do Peter, saber as memórias do Peter, da infância, do quando a Tia May é boazinha. Até porque a gente sabe também que ele já teve um love com a Tia May, né, nos quadrinhos, pá, queria casar. E aí, ele ajuda ela, isso é muito legal, então ele começa a lutar com o Duendezinho Vermelho. Enquanto o J. Jonah Jameson pediu pro Ed Brock salvar a Mary Jane, ele bota aquela roupa do Esmaga-Aranha que ele usava várias vezes nos quadrinhos bem antigos pra derrotar o Homem-Aranha. E eu achei isso uma referência da hora do caramba. Mas aí ele vai lá na casa da Tia May pra salvar ela. E aí ele acaba brigando com o Dr. Octopus, achando que o Dr. Octopus tá do lado errado e tudo mais. Ele quer brigar com o Duende e com o Dr. Octopus. Mas o Dr. Octopus revela ali e eles acabam brigando juntos contra o Duendezinho Vermelho, que bicha da pesada. E enquanto isso, o Peter vai atrás da Mary Jane. O Ed Brock começa a brigar com o Duende Vermelho, tretam, e aí o Homem-Aranha chega, tenta ajudar também, dá uns socos ali no Duende, mas não adianta nada. E a Mary Jane, como ela tá trabalhando pro Homem de Ferro, Tony Stark, ela tem um bagulhozinho assim, aquela pulseirinha que você clica, cria armadura, e ela solta um laser para ajudar. Só que nessa ela acaba atingindo um pouco o Homem-Aranha e o Venom, e aí os dois caem no chão. E aí o Duende Vermelho fode e fala assim, mano, agora eu vou atrás da Tia May. E aí o Venom, o Ed Brock, ele vai lá e fala assim, ó, Peter, fique com o Venom, deixa ele te ajudar e tudo mais. Ele não aceita de primeira, mas a Mary Jane fala, velho, vai lá, eu confio em você e tudo mais. E aí o Homem-Aranha pega o simbionte Venom de volta assim e vai atrás. Nessa que o Duende vai embora, o Homem-Aranha chega ali na Tia May, percebe que ela tá bem, percebe que o Dr. Octopus ajudou e ele fala assim, mano, eu te perdoo por tudo, mas você decide o seu caminho agora. Se você tentar ser vilão, tá ligado? Nós entra no pau. E aí ele vai atrás do Duende. Por quê? Porque ele sabe quem o Duende quer. Ele quer a Alchemax, a empresa da Liz Allen, que é a ex-noiva do Harry Osborn. Mano, nessa ele entra lá, a Liz Allen engana ele, o Harry Osborn sai de uma parede assim com um planador do Duende, ataca o pai dele e ele ainda atinge do jeito como se fosse matar, tá ligado? Ele joga o planador, pula do planador, o planador pega o Duende no meio assim como se fosse matar, igualzinho a morte dele. E aí, sensacional. O Homem-Aranha aparece de roupa preta, salva geral e o Duende Vermelho foge. O Homem-Aranha então corre atrás do Duende Vermelho e começa a brigar. E aí o Duende Vermelho revela que todas aquelas coisinhas vermelhas que ele jogou no Miles Morales, na Teia de Seda, no Tocha Humana, que eu já tinha comentado antes, era uma infecção que atingiria um ponto do cérebro deles, ali da dor deles profunda, que mataria todos eles. Esse que era o lance. Ele fala assim, mano, só preciso de, tipo, um estalar de dedos pra acontecer tudo isso. E aí ele dá o estalar e você fala, putz, azedou. E aí nada acontece, ele não sente a dor deles. Era pra ele sentir, sabe? E aí o agente Venom aparece, o agente anti-Venom, né, o Flash Thompson, aparece e fala que pegou as coisinhas vermelhas de cada um das pessoas que estavam ferradas, tá ligado? Curou todas elas e o Duende Vermelho fica pistola e ataca ele. Nessa que ele ataca o agente anti-Venom, ele manda o planador atacar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é jogado lá pra cima. E aí ele começa a sugar o poder do anti-Venom, tá ligado? Do Flash Thompson, ele começa a ferrar com ele, assim, você não é tão forte quanto você pensa, sabe? Porque ele tá com carnificina, então, sabe, juntando ali com até a coisa de Duende Verde, né, o soro, ele começa a ferrar com a gente Venom e você fala assim, velho, e agora? E aí o Homem-Aranha fica pistola pra caramba, porque o agente anti-Venom, que é o Flash Thompson, tá começando a morrer, e ele vira o Venom, ele deixa o lado sombrio do Venom se soltar assim, nossa, e ele ataca e dá um soco no Duende Vermelho, que ele voa e bate nos pés, ó, sumindo, indo lá pra Times Square. Nessa, o Flash Thompson acaba pedindo pra ele ir lá e não deixar o Venom controlar ele por inteiro, até que o Homem-Aranha deixa de se tornar o Venom e vira a sua roupinha preta assim. E aí, gente, o Flash Thompson morre e eu fiquei muito triste, até porque na hora que ele volta com tudo, ele praticamente tem uma brincadeira ali com o Homem-Aranha de que eles são amigos e tudo mais, e que o Homem-Aranha perdoa ele pelos bullying, tá ligado? Nossa, e eu gostei tanto dessa cena, e aí eu fiquei tão triste porque ele morreu. Gente do céu, mas aí o Homem-Aranha vai pra Times Square. O Duende Vermelho percebe que as pessoas que realmente importam pro Homem-Aranha não é tipo Tia May e Mary Jane, e sim todas as pessoas. Então ele decide atacar todas as pessoas. Ele joga vários daqueles Halloweens assim de bomba pra atacar eles.
E aí, cara, ele começa a dominar, ele começa a ferrar com o Homem-Aranha, começa a explodir tudo. Ele pega o Homem-Aranha pelo pescoço assim, tipo, mano, eu vou te matar agora. E aí o Homem-Aranha não tá sabendo mais o que fazer. Ele fala assim, velho, eu perdi, não tem mais o que fazer, eu tô ferrado, ele tá com o Duende Vermelho, o que eu faço agora? E aí ele pensa numa coisa que a gente provavelmente nem tinha pensado, mas faz total sentido, porque isso sempre foi uma coisa que ele zoou com o Duende Verde e sempre ferrou com o Duende Verde, que é o quê? O Duende Verde tem o ego, ele tem o orgulho, e o Homem-Aranha sabe ferrar com isso nele. Então ele começa a brincar com o Duende Verde em relação a isso. Ele fala assim, mano, você já percebeu que não é você que vai me derrotar? E sim o Carnificina, você, seu Carnificina, você não é nada. Não é você que tá me derrotando, é o Carnificina, é o Clyles Cassidy, né? O nome do Carnificina, vocês sabem. E aí nessa o Duende Verde fica pistola e fala assim, não, eu não preciso do Carnificina, eu posso derrotar você sozinho sim. E aí ele solta o Carnificina, o Homem-Aranha solta o simbionte vendo e fala assim, velho, fique bem, pode ir embora. E aí, maluco, os dois vão se enfrentar pau a pau, um com o Homem-Aranha naquele uniforme clássico dele, o Duende Verde com o Duende Verde, sabe? E aí eles começam a entrar no pau a pau, o Homem-Aranha começa a derrotar, começa a falar que, tipo, o que é importante pra ele é a família e tudo mais. E aí, o Duende Vermelho, na hora que ele tá sendo derrotado mesmo, ele pede pro Carnificina voltar pra ele assim, não, volte pra mim, por favor, tudo mais. Nessa que o Carnificina tá voltando, o Homem-Aranha pensa assim, velho, o que pode afetar isso, né? O que pode fazer com que o Carnificina não volte para o Duende? O fogo. Ele vai lá, pega uma moto que tá ali por perto, pega a moto, levanta a moto e bate assim. E aí a moto faz tudo explodir pelos ares, o Duende cai pro outro lado, o Carnificina some, ele literalmente some, o Carnificina não aparece mais depois disso. E aí o Duende Verde fica louco, ele literalmente começa tipo... e ele não solta som assim, ele tá tipo literalmente louco. E aí nessa o J. Jonah Jameson aparece pistola porque... ele sabe que o Duende Verde sempre vai voltar ao Norman Osborn, que ele não aguenta mais isso, sabe? Ele fala assim, não, velho, o Norman Osborn sempre tá voltando, ele sempre tá ferrando com a gente, porque a gente não mata logo esse desgraçado. O J. Jonah Jameson pega a arma, aponta, o Homem-Aranha fala, não faça isso. O J. Jonah Jameson atira, e o Homem-Aranha pula na frente, assim, atingido assim no ombro. E aí o J, por que você fez isso? Aí ele fala assim, não, porque não merece, tal. Aquela coisa de sempre que a gente já conhece. E aí o J. Jonah Jameson fica... tristão, assim, meio bolado, sabe? E vai embora. E aí o Homem-Aranha derrota definitivamente o Norman Osborn, o Duende Verde, né? Nessa, ele vai ali na prisão visitar o Duende Verde e tudo mais, com o braço quebrado e tal. E aí ele fala assim, e aí, o que você vai fazer? Em relação à minha identidade e tudo mais. E aí o Duende Verde louco. Aí ele fala, quem eu sou? Aí ele fala, você é o Norman Osborn. Ué. O Peter é o Norman Osborn. Isso pro Norman Osborn. E aí ele fala, e quem é você? E aí ele fala o nome do Carnificina, que é o Clayton Cassidy. Depois disso temos todo o enterro do Flash Thompson, que é realmente bem triste. A Beth fala um monte de coisa bonita ali, chama o Peter pra falar. E aí aqui, meu Deus, falou, cara, na última frasezinha dele assim, juro, a lágrima subiu assim e voltou. Mas é porque quadrinhos não me emocionam tão facilmente assim. Mas se fosse num filme, certeza que eu chorava. Porque você tem toda aquela memória de todas as vezes que o Flash passou o tempo com o Peter, assim, todos aqueles anos, tá ligado? 800 edições disso, tá ligado? De, sabe, amizade, não amizade, bullying e melhor amigo. Então, cara, é realmente muito triste você ver a lagriminha no olho, assim, do Peter. E aí, a Tia May conversa com o Peter, fala que tudo que ele falou é bonito, ele não precisa se culpar pelas coisas e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas eu acho que vocês deviam conversar. Aí ela aponta pro J. Jonah Jameson. Ele vai lá, conversa com o J. Jonah Jameson, fala assim, eu sei que o que você fez realmente não foi dos melhores, mas todo mundo erra e eu te perdoo e tudo mais. E aí eles ouvem a sirene assim, balançando, né? E o J. Jonah Jameson age como se nem tivesse sido esses papos, como se eles tivessem amigos. Ele fala, Parker, o que você tá fazendo aqui ainda? Aí ele fala, tá bom, já tô indo, tá ligado? Aí ele abre a camiseta e vai jogando a roupa assim, tá ligado? Ele vai tirando a roupa ali pra virar o Homem-Aranha. E aí o J. Jonah Jameson olha as roupas jogadas assim no cemitério e fala assim, o que seria você sem mim? E aí mostra o Homem-Aranha virando o Homem-Aranha e tal, pica, e acaba a edição. E temos uma cena pós-crédito. Cena pós-crédito, você pula ali umas páginas e tá ali a cena, né? Eles avisam que é meio que um pós-crédito. Eles falam tipo assim, você tá aqui ainda? E aí mostra o Dr. Octopus trabalhando na Alchemax. É isso, mostra ele ali e que ele falando que quer fazer coisas superiores, como sempre, né? Aquela coisa clichê do Dr. Octopus. E aí a edição acaba. É isso, gente. Esse foi o final da edição. Nossa, eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Mas tudo bem, acontece. Só quero dizer que vou sentir saudadezinhas do Dan Slott, das edições dele. Foi realmente algo super empolgante. E tô animado pro que o Nick Spencer, acho que é o nome, né? Que vai fazer as edições do Homem-Aranha. Já comprei a primeira edição. Quero ler, até porque ele vai desenvolver o relacionamento do Peter com a Mary Jane. Uhul, finalmente, galera! Amém. Mas é isso.
Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre o Dan Slott, o legado que ele deixou pro Homem-Aranha, os 10 anos, o que ele fez, sabe? Tipo o do Brian Michael Bendis que eu fiz. Gente, então, eu acabei esquecendo de falar uma coisinha, foi que eu gostei pra caramba dos desenhos do Stuart Immonen. Eu achei muito bom, por mim ele ficava todas as edições, só que aí na última edição, né, a edição 29, eu acho que o Dan Slott, ele quis fazer uma homenagem a todos os desenhistas que passaram na época com ele, e aí você percebe que tem 4 desenhistas, e vários deles você percebe que foi em tal época ali com o Homem-Aranha e tudo mais. Eu especificamente lembrei de uns 2. 3, contando com o Stuart Immonen, né? Mas então é isso. Cara, adorei pra caramba todas as jogadas, todas as edições. Acabei esquecendo de contar que aí o Harry volta com o filho dele e tudo mais. O filho dele fica de boa, perdoa o pai. E aí o filho tira toda a carnificina que tinha no corpo dele e tudo mais. Mas no momento em que ele abraça o Harry, aparece sei lá, um simbionte assim passando pelo olho dele, tá ligado? Você fica, vai azedar uma hora no futuro, não é mesmo? E esse vídeo foi feito de última hora, tá? Foi feito exatamente porque eu queria ler e essa edição já tinha ido, já tava chegando a edição 1, né, com o Nick Spencer. Então eu quis fazer logo pra vocês, comentar tudo mais. E hoje, né, vai lançar Vingadores Ultimato. Vai lançar não, é a pré-estreia, mas eu vou e eu estou muito feliz, empolgadíssimo. E uma outra coisinha foi que era pra sair um outro vídeo hoje, só que aí como eu quis que esse do Por um Fio saísse mais rápido, eu deixei pra semana que vem, que é o encadernado da coleção definitiva do Homem-Aranha. Que tem a criação do Anti-Venom, que, né, aparece neste Por um Fio. Se você é novo no canal, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal se você é novo. Se você já tá no canal, deixa um like, compartilha pra galera conhecer o canal. Se você não gostou desse vídeo, vê outros vídeos, talvez você possa gostar. Comente o que você achou do arco do Duende Vermelho, o que você achou do Dan Slott, se você está animado para as edições do Nick Spencer. Mas comente principalmente sobre o arco do Duende Vermelho, porque eu gostei pra caramba, e comente o que você achou de tudo isso. Eu realmente fiquei triste com a morte do Flash Thompson, mas eu entendo que tinha que ter uma tragédia, sabe? Porque foi um arco realmente, foi um dos melhores, assim, sabe? Foi realmente a maior batalha do Homem-Aranha. Eu senti isso, pelo menos. Uma das maiores, sabe? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Falou!